Olá caras, aqui é o Tio Guto de novo, depois de um certo tempinho, né? Eu tava, na verdade, organizando o canal, organizando a página do Facebook, e eu pensei em fazer algumas adaptações, tanto na forma de explicar, na forma de editar vídeo, inclusive. Peguei muita dica com muita gente, valeu todo mundo que ajudou. Eu ia falar, na verdade, de outros assuntos sobre violão, inclusive, sobre algumas coisinhas legais que eu tinha separado para falar, mas aí veio o advento da morte do George Michael. E eu tinha que falar alguma coisa sobre esse cara que marcou, na verdade, uma geração. E eu vou explicar mais ou menos por quê. George Michael, ele era um cantor de alto nível técnico, um compositor extremamente competente, e me pegou justamente na época que comecei a me interessar por música, né? Eu era um menino, tinha 8, 9 anos, comecei a estudar violão, e ouvia música dele no rádio junto de uma galerinha que é bem interessante. Na verdade, ele foi muito inspirado, principalmente quando ele saiu do One, né, a dupla que ele tinha, que era mais pop, né, que tinha uma pegada mais pop. Ele foi muito influenciado por uma galera da Inglaterra, na época, que fazia um subgênero do pop chamado Sophistic Pop, que era, na verdade, assim, um estilo meio diferente, que tinha uma influência muito grande do jazz, da melodia do jazz e da harmonia do jazz. Dessa galera do Sophistic Pop você tem Level 42, você tem Sade, a banda, não a cantora. A cantora é Rhythm and Blues. Brian Ferry, Spandau Ballet, Tears for Fears, Simply Red, e a lista é longa. E é daí que aparece a música que eu vou escolher falar hoje, para mostrar uma dessas qualidades do George Michael, Kissing a Fool. É uma música inspirada bem no jazz de piano bar, né? E foi isso que na época, assim, explodiu minha cabeça. Eu tenho que explicar algumas coisinhas antes. Aqui em casa, confesso que eu tive um certo privilégio auditivo aqui em casa. Apesar da gente não ter muito dinheiro, né, a gente ouvia de tudo aqui em casa. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente tinha um gosto muito eclético. Então, assim, eu ouvia assim, a gente ouvia o que a gente ouvia aqui normalmente aqui em casa era natural ouvir chorinho, samba, Beatles, Elvis, Milton, Tom, Robertos, assim, Secos e Molhados, Kiss, Bruce Springsteen, Tonico e Tinoco, enfim, tudo, né? Não tinha preconceito de nada. Até banda de heavy metal alemã, a Living Death, eu tenho isso inclusive aqui, perdido em algum lugar aqui em casa. A gente ouvia aqui. E eu tinha um boi ainda do meu irmão trabalhar em rádio, né? Trabalhava na Rádio Guarujá. Então, nossa, a gente ouvia literalmente de tudo. Não tinha nada que segurasse de alguma forma o que chegava pra gente. Então, assim, quando eu via a música do George Michael, imagina, eu tava com um vício de audição do rock comum, né? Então, por exemplo, Beatles, o próprio... e olha que Beatles já tinha até uma certa proposta de vanguarda, toda a década de 60, 70, mas até então eu ouvia como um ouvinte. Eu era levado, na verdade, eu não ouvia com cuidado, né? Quando eu comecei a estudar música, eu comecei a fazer comparações. Então, assim, quando eu ouvi essa música especificamente do George Michael, deu um boom na minha cabeça. Assim. Falei, caramba, o que é isso, né? Foi a primeira vez que eu via a cadência do jazz funcionando. Você imagina o seguinte, acostumado assim, comparando com o rock, vamos comparar com La Bamba, por exemplo. Você pega a cadência harmônica, né? Você tinha um tônica, quarto, quinto, tônica de novo. Exemplificando no rock. Para bailar la bamba, eu necessito na tua alegria. Outra, né? Well, shake it up, baby, now, shake it up, baby. De novo, 1, 4, 5.
No jazz a proposta é diferente. Em Dó maior seria segundo grau, quinto grau e Dó. Exemplificando nessa música, Kissing a Fool, né, você tem, apesar dele sair de uma tônica, você tem uma evolução para o grau. Nossa, essa sonoridade, nossa, me explodiu a cabeça. Repito, isso foi assim para mim revolucionário. No meu caso, estou falando da minha experiência. É óbvio que para a música em si não foi muito, é música pop, né? Mas a gente tem que comparar com o que eu tinha na época, né? O que chegava para mim, ou o que eu compreendi. Música percepção. Enfim, então assim, esse foi o primeiro boom que eu recebi, né? E claro que a sonoridade de jazz ainda é muito confusa para muita gente. E é óbvio que para mim também era, ainda mais na época, imagina um garoto de 9, 10 anos ouvindo uma coisa no rádio que era plena novidade, né? O canto do George Michael, independente da técnica e tal, ele me deu uma outra ideia. Poxa, mas está desafinado, não está desafinado? Por quê? Aí eu vou citar um vídeo antigo, inclusive, ele deve estar disponível na internet em algum lugar, que era um programa de televisão na década de 50, muito interessante, de um dos grandes maestros do século XX, que é o Leonard Bernstein. Esse cara, ele explicava, entre outras coisas, como funciona a música para uma pessoa leiga, que não estudou efetivamente, entender como funciona qualquer tipo de música. Ele explicou música erudita, ele explicou, e esse episódio em si, eu acho que é o segundo da série, ele explica sobre jazz. E o maestro Bernstein, ele compara assim, vamos dar um exemplo, a escala do jazz, né? Você tem que comparar vamos comparar com a escala maior, vai. Então você tem escala de Dó maior, né? Você tem alteração no terceiro grau, né? A terça você tem uma descida de meio tom, né? No quinto grau também, né? E no sétimo também. Quer dizer que quando o cara está tocando isso, ele vai tocar desse jeito? Não. É porque ele estava comparando isso também no piano, né? Na verdade, ele vai chamar sempre esse meio tom para baixo e caindo para a nota. Então vai soar sempre alguma coisa. Dá para ver o clima, né? O pianista, como ele está tocando um instrumento temperado, né, então ele obrigatoriamente ele tem que forçar esse intervalo. É similar ao efeito da Blue Note, né? O pessoal que gosta de blues sabe do que eu estou falando. O efeito é similar, é parecido porque tem a mesma raiz, né? Mas o pianista, ele tem que tocar as duas notas próximas, vai ter um efeito meio dissonante assim. Por quê? Porque na verdade o cantor, né, ou o instrumento que está fazendo o solo, pode ser um trompete, né, algum instrumento que esteja solando essa música de jazz, ele vai estar buscando uma nota entre esse Mi bemol e o Mi natural. Na guitarra, no violão, você faz um meio bend, um bend de um quarto, assim tal, você encontra essa nota. É o tal do quarto de tom, né? Exemplificando de forma prática, vamos pegar uma diva do jazz, né, da Etta James. Só esse comecinho, né? Na verdade, ela não está, apesar de ser um Dó com sétima, ela não está batendo exatamente o Dó. É o Si, para resolver em Fá. Aplicando o conceito da alteração da escala, seria assim, partindo de Fá maior, né? Aplicando no conceito de Fá maior, né? O Si seria bemol, só que ela dá essa puxadinha do Si natural, né? É aquilo que a gente estava explicando, tá?
Isso tudo aparece como influência nessa música do George Michael, como na maioria das bandas da galera, do estilo que a gente estava comentando. Então, assim, por isso foi divisor de águas para mim. E eu era um iniciante, eu era um garoto, só que assim, a sonoridade me chamou a atenção. Ah, poxa, Guto, mas aí você tá falando que a música gringa te jogou nesse lance, pô, mas e a música brasileira? Então, você tinha, principalmente na década de 70, você tinha 60, 70, você tinha uma galera fazendo música, nossa, de forma genial. Só que você tem que comparar o seguinte, quem buscava ouvir Tom Jobim, quem buscava ouvir Chico Buarque no final dos anos 80 para o começo dos anos 90, o que tocava no rádio? Com todos os saudosismos que você possa ter pela música da época, poxa, você ouvia, então vem maltratar de vez, estou com saudade e a tua maldade me faz delirar. Ok, na verdade não me mostrava nada novo. E olha que eu gostava de samba, ainda gosto, inclusive. Só que o pagode, ele, pra mim, não foi iluminador. Pra mim não foi nada, vamos dizer assim, desafiador pra mim. Eu estudava música, então eu buscava coisas que me tiravam da zona de conforto. A primeira coisa que me tirou foi justamente essa música, né? Do George Michael. Então, por isso que eu coloco, não é que eu não gosto de música brasileira, muito pelo contrário. Uma boa parte do meu repertório é de música brasileira. Acho que a música brasileira ela evoluiu numa forma que, ela é uma das músicas mais complexas, das músicas mais ricas melodicamente, harmonicamente falando, do mundo. Só que, infelizmente, a música pop brasileira ela largou de fazer essa coisa bem feita que essa galera da Inglaterra tentou fazer. Inglaterra, dos Estados Unidos também. E que fique bem claro, infelizmente esse movimento acabou. A música pop, ela é pop. Ela é simples, para você consumir e jogar fora, e então não tem mais necessidade de ser tão sofisticada, né? Então, daí eu acho que vale essa leitura, essa homenagem que eu estou fazendo pro George Michael. E espero que fique, é uma sugestão de audição, tá? Que sirva de exemplo para que você possa buscar alguma coisa diferente do que você está ouvindo hoje, né? Ouça muita música, é isso que vai abrir sua cabeça, certo? Fica aí, fica de sugestão. When I could have been your star, you listened to people who scared you to death, and from my heart, strange that you were strong enough to even make a start.